Para quem não sabe, o Gilberto acorda entre as 3 e 4 horas da manhã, né? Isso. Mais ou menos. Então, essa parte, por exemplo, de você acordar cedo, há quanto tempo você está dentro dessa rotina? E em relação, você falou que essa rotina é para você ficar mais com o seu filho, né? Isso. E essa rotina você sempre levou ou você já foi aquela pessoa, por exemplo, desregulada e tudo mais? Tá. Eu sempre tive muita facilidade de acordar de manhã. Tá? No período da manhã, eu sempre acordei cedo. Não foi só o meu caso, né? Se eu for falar, somos em 4 irmãos, tá? Se eu ligar às 5 horas da manhã para algum dos meus 3 irmãos, eles vão atender, tá tudo bem, já vão estar acordados, que é meio que normal na nossa família, tá? Só que qual que era a minha frustração? Eu precisava fazer 2 treinos por dia, porque eu sempre gostei muito de treinar musculação e depois fazer um cardio. Só que o cardio à noite estava atrapalhando eu ficar no meu momento com meu filho. Por isso que eu acordo muito cedinho para fazer meu cardio. Que eu faço isso errado dentro de uma performance, que é acordar, fazer cardio e depois fazer o treino de musculação. Eu faço isso não porque eu quero mais estético, eu quero me manter performático para conseguir depois à noite ficar o tempo integral com meu filho ali. Aí é o tempo dele e ponto final. Então sim, eu já faz muito tempo, já perdi mais de 6 anos, 7 anos, que eu acordo muito cedo, né? Eu acordo entre 3 a 3 e meia da manhã, eu começo a fazer meu cardio bem cedinho também, entre 3 e meia e 4 horas, e eu começo a treinar a musculação das 5 horas até umas 5h45. Meu treino de musculação não é extenso, eu fico 45 minutos na academia, e depois já volto, e 6h30 eu estou no consultório, né? Então, consegui adaptar muito bem essa rotina, né? Falar que foi fácil me adaptar também com essa rotina, não foi fácil, eu precisei de muita persistência, a gente fala que muita constância, né? Fazer isso 1, 2, 3 vezes, beleza, você consegue. Tenta fazer isso por 6 anos, né? A história já é diferente. Já é totalmente diferente, então tem que manter ali focado, que é o foco que a gente fala muito também. Mas é o que está dando certo e graças a Deus a gente está muito satisfeito com esse cronograma e está funcionando. E aí em relação, assim, pessoas mas quem nos acompanha também, né, que é a área da saúde, muitas pessoas querem ter uma rotina assim, porque literalmente é invejável. É invejável você realmente dormir antes das 10, você acordar entre as 3 e 4 horas da manhã, e você pega muito, isso daí acontece com o povo de antigamente, né? E você vê muito interior, esse daí é o ritmo, né? Tipo, por exemplo, é anormal dormir muito tarde. Né? Exato. Então, eu gostaria de saber qual que é, por exemplo, a sua estratégia que você passa para as pessoas que querem realmente ter essa rotina. Tá. Para ser bem sincero, em 2019, eu treinei meu sono, tá? E é um treinamento, por isso que muitos falam em higiene do sono. Então, não é simplesmente utilizar um medicamento e ponto final. Né? O que infelizmente está acontecendo muito no mercado. Não, eu estou com falta de sono, eu utilizo um medicamento, um Zolpidem. Não, eu estou com falta de energia no período do dia, utilizo um medicamento, exemplo, um Venvance. Eu quero emagrecer, eu utilizo Mounjaro. Tudo ficou muito imediatista. Mas se for para analisar, mas tudo está sendo usado medicamentos para conseguir ter esse efeito, né? Exato. Não sou contra os medicamentos, longe disso, mas os medicamentos foram feitos para pessoas que têm um diagnóstico de alguma patologia, né? E tem que ser especializado para dentro dessa patologia e tem que ter um médico especialista falando, você precisa de tal medicamento. Então, longe de mal falar dos medicamentos, mas que não seja uma fórmula mágica, né? Então, no meu caso, eu não gosto de fórmula mágica, eu sou nutricionista. Eu não vejo um resultado de uma hora para outra. Eu tenho que fazer a pessoa realmente ter uma mudança mental, ter uma motivação a mais, colocar isso como prioridade para conseguir ter um resultado a longo prazo, né? Então, isso é ser um profissional de saúde. Eu não quero ser um profissional estético. Eu quero que a pessoa fique bonita, bem, saudável, não só esse ano, mas esse ano e pro resto da vida, né? Então, eu sempre gosto de tentar melhorar, né, essa parte. Então, eu melhorei minha higiene do sono. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês que querem melhorar a qualidade do sono, tá? Depois pode perguntar para o Dr. Luiz também, que é um baita de um cara, que ele também vai comprovar tudo isso. Eu corto tudo que for cafeína às 2 horas da tarde. Então, a cafeína vocês não percebem, mas fica de 6 a 8 horas no corpo. Não, mas eu tomo café e durmo.
beleza, mas a cafeína vai ficar instalada na sua cabeça e ponto final, tá? E ela vai ficar dando esse pico de estimulantes no período da noite, você não vai ter aquele sono profundo para acordar bem, certo? E pode utilizar isso de uma forma fiel. Eu também era assim, tá? Eu era uma pessoa que eu falava que eu era imune à cafeína. Eu tomava Red Bull, eu tomava pré-treino, eu tomava café à noite e dormia. Mas eu não dormia bem. Então o que eu fiz? A partir do momento que deu 2 horas da tarde, eu paro de tomar tudo que tenha cafeína, não só o café. Chá verde, chá branco, chá preto, energético, pré-treino, tudo que tem cafeína, eu paro de tomar 2 horas da tarde. Eu parei de mexer no celular. Só que, para você ter uma ideia, se você deixar o celular do seu lado na cama, só de você olhar para o celular, você vai demorar alguns minutos para esquecer o celular. Porque você vai olhar para o celular e vai ficar pensando, o que a pessoa postou no Instagram? Será que apareceu algum vídeo no YouTube e tudo mais? Engraçado que é bem assim. Você demora minutos. Aí, se você olhar 10 vezes, você vai demorar, nossa senhora, mais de 10, 20, 30 minutos para esquecer que o celular está do seu lado. Então, o que eu fiz? Eu comprei um despertador, né? Bem coisa de velho mesmo, e eu deixei meu celular na sala, para utilizar o despertador como despertador mesmo. Então, eu deixava o despertador do meu lado, e deixava o celular na sala, para eu parar de ficar pensando no celular. O celular está na sala, esquece ele, acabou. E deixa o celular ali, o despertador ali. E ele utilizou como uma ferramenta legal para mim. E eu comprava livro. E eu ficava lendo o livro, deu sono, eu ia e durmo, tá? E hoje eu durmo de certa forma, muito melhor do que eu dormia quando eu ficava do celular do meu lado. Gilberto, eu não consigo e tudo mais. É prioridade, tá? Se você tem essa dificuldade de, eu preciso mexer no celular, será que você precisa mesmo? Olha o tanto que você fica no tempo YouTube, Instagram, TikTok. Você acha que compensa mesmo esse tempo de qualidade de sono que pode fazer você emagrecer, pode fazer você ganhar massa muscular, pode melhorar sua saúde mental, pode melhorar sua sensibilidade à insulina, que é uma predisposição bem menor a você ter uma diabetes tipo 2. Será que compensa mesmo? Interessante isso daí, porque nós estávamos conversando antes, né, em relação que eu tenho muita dificuldade, né, eu já tentei mais de 15 vezes aí estar realmente tendo essa rotina de dormir, por exemplo, cedo em si, mas igual você falou, tem pessoas e pessoas, né? Então isso daí também é relevante, mas só que tem pessoas que querem realmente ter essa rotina, e Sim. eu quero ter essa rotina. Então, para mim, esse processo, hoje eu sei que não é o momento, mas mais à frente eu pretendo ter essa rotina de estar dormindo cedo, estar acordando muito antes do sol nascer. Eu acho que isso ali faz bem, porque hoje, por exemplo, se for para analisar, hoje o podcast está acontecendo num domingo, às 8 horas da manhã. Eu acordei, era 6h45. Eu posso dizer que é outro ambiente você acordar cedo, e fazia tempo que eu não acordava cedo, então eu vou dormir muito tarde, mas também o ciclo, por exemplo, de horário para dormir, que dá mais ou menos 6 horas, ele bate, por exemplo, quase com a sua rotina, que você dorme entre 6 a 7 horas mais ou menos. Exato. Mas só que eu vou dormir muito tarde, né? Então mas eu quero alterar isso daí. E é interessante ver o quanto o celular em si, ele afeta isso daí, né? Total. Ele afeta. Porque eu percebo que eu fico resolvendo tantos problemas o tempo inteiro, daí logo você está no celular, de repente você nem percebe, deu vontade de tomar um café. Isso daí vai tudo estimulantes, né? Estimulantes. Sim. E você nem percebe, às vezes você acorda tão cansado, a rotina não rende. Sim. E você realmente não faz quase nada no seu dia a dia. Nós vamos voltar nesse assunto depois, mas eu gostaria de te perguntar em relação... você me falou que a maior dor da sua vida foi perder seu pai, né? Sim. Seu pai. O que mudou dentro de você naquele momento? E uma outra pergunta, você mesmo disse que seu filho foi um grande aliado para superar tudo isso, né? Sim. E você acha que a disciplina no esporte que você tem, a disciplina na rotina também ajudou em relação a isso? Muito. Pode explicar em relação a isso? Claro. Falou muito sobre isso, né? Se eu tenho algum mérito, alguma qualidade, não é mérito meu, tá? É mérito das pessoas que estavam sempre do meu lado, de que me ensinaram, de que me inspiraram. E o principal mesmo foi o meu pai. Meu pai foi o meu grande herói, tanto que eu fiz muita coisa por ele, para dar orgulho para ele. Então, eu sou formado em técnica agrícola, porque eu queria seguir os passos do meu pai, que ele era engenheiro agrônomo. Só que depois,
ele abriu uma empresa, tudo mais. Depois que eu me formei em técnica agrícola, eu estudei administração de empresas para tentar ajudar ele também como na empresa dele. Sempre tentando seguir os passos dele. Eu fiz muito beisebol também, porque eu gostava de treinar junto com ele. Eu fiz tudo muito aliado também a dar esse orgulho pro meu pai, e eu não me arrependo em nada com isso, porque eu gosto muito também de mostrar esse orgulho para ele, mesmo eles não estando aqui. Tanto que era tanto orgulho que a partir do momento que eu fui ter meu primeiro filho, em 2020 ali, eu dei o nome do meu filho de Luiz, que meu pai chama Luiz, em homenagem ao meu pai, e para mim foi uma época fantástica ali, tanto que o chá revelação ali a gente fez com uma bolinha de beisebol, eu rebati a bolinha estourou azul, aí foi o nome do Luiz, eu entreguei pro meu pai, falei, pai, o nome do meu filho vai ser chamado Luiz por sua causa, e tô muito orgulhoso com isso, né? Aí, só que infelizmente meu filho nasceu na pandemia, nasceu em agosto, e meu pai faleceu em outubro, então teve um espaçozinho ali de 2 meses. Bem próximo, né? Foi bem próximo. Por isso que eu falo que meu filho me salvou muito, porque a época que era para eu ficar mais para baixo, foi uma dor absurda que eu tive, eu não abaixei a cabeça, né? E depois de 5 dias eu voltei a trabalhar e estava trabalhando normal, e estava doendo muito para mim, obviamente foi uma dor absurda, só que eu não podia desistir, né? Eu olhava pro meu filho e falava, caraca, eu preciso dar orgulho pro meu pai, mas agora eu também preciso dar orgulho pro meu filho, eu preciso também dar esse sustento para ele. Eu não posso deixar o mundo parar agora porque aconteceu uma fatalidade. Não, muito pelo contrário. Meu pai nunca ia querer que eu ficasse parado, que eu ia ficar triste, desanimado, depressivo. Não. Ele criou um homem, eu preciso dar esse orgulho para ele, mesmo eles estando no céu agora. E eu continuei. Nesse período todo, de 5 dias de luto, eu não parei de treinar. O treinamento me fazia muito bem, né? Eu treinava chorando na academia, não ligava para as pessoas, não ligo para as pessoas me vendo ali, e treinava chorando, tranquilo, tentava me manter focado, manter a agenda e tudo mais, e depois de 5 dias já voltei a trabalhar. Foi um fator muito estressor na minha vida, mas foi a época que eu mais cresci, né? Todos os meus fatores estressores, meus maiores picos de estresse ali, foi onde eu tive o maior crescimento profissional. Interessante, né? E foi um exemplo na pandemia, onde do nada a agenda de consultas, ela estava um nível, ela diminuiu lá seus 80%, porque eu atendia muito presencial. Nessa época também o Conselho de Nutrição não autorizava fazer consultas online, né? Minha agenda caiu muito. Falei, meu Deus, e agora? Foi a época que eu mais cresci também. Eu comia os livros, eu estudava muito. A época que eu estava sem dar consultas, eu ia para o consultório do mesmo jeito, eu ficava lá sozinho, mas eu ficava estudando, e eu não queria perder isso, né? Eu queria ser uma pessoa melhor, e me deu uma baita de uma bagagem dentro dos estudos para conseguir atender não simplesmente da área esportiva. Consigo atender patologias, consigo ter uma nutrição integrativa, consigo fazer uma leitura de exames laboratoriais com muito mais fidelidade. Então, tudo que for de estresse, eu consegui não simplesmente superar, eu consegui evoluir, né? Que para mim foi, obviamente, uma coisa que eu não quero que ninguém passe por um fator estressor igual eu passei, só que saiba que se passar, tem que passar por cima disso e ser uma pessoa melhor.